Fala, meus queridos alunos, queridos amados, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelyan Anselmo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lei dos gases, os famosos gases. Hoje nós vamos escutar Ana Vidovic e ela tocando aqui clássicos de guitarra, né? No caso de violão, né? Uma bela musiquinha para a gente poder fazer um estudo de gás. Nada como os gases, né? Para poder fazer uma música legal aqui. Bem, gente, primeira coisa, né? Quando a gente fala em gases, né? Por que a gente tem que estudar gases aqui? Primeira coisa, nosso interesse basicamente em gases aqui é falar sobre termodinâmica. Nós estamos nos preparando, né, para falar a parte de termodinâmica, né? Que a palavra termodinâmica vem a palavra termo de calor e dinâmica de movimento. Ou seja, eu vou querer, na verdade, converter calor em movimento. Na real é essa, certo? Isso tem a ver lá com a questão da Revolução Industrial e tudo mais. Então nós vamos começar a entender esse processo aí, né? E na realidade, o que nós vamos refazer aqui é fazer com que os gases, eles façam isso para nós, certo? E a melhor forma de fazer isso é você entender como é que os gases eles fazem, né? A ideia de como é que eles acabam se comportando em cima disso aí. Bem, dentro dos modelos de gases, a gente precisa entender que os gases eles trabalham com modelo estatístico, né? O francês fala do ensemble, né? Do conjunto de gases. Por quê? Porque quando a gente trabalha com esse tipo de situação, nós temos muitas moléculas trabalhando ao mesmo tempo, né? Muita coisa. A gente tem que lembrar, por exemplo, que um mol de uma substância, né, que representa uma titica de substância, na verdade, ela tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Então, é muito átomo, certo? E como tem muito átomo, certo? Representa que eu não consigo determinar a energia de cada átomo, né? A posição de cada átomo. Eu não consigo determinar isso porque é muito átomo, muita coisa. E também, além disso, existe um princípio, né, da física moderna que o princípio chamado princípio da incerteza, que impede que eu consiga determinar justamente, né, qual é a posição, qual é a velocidade desses elementos aí, ok? Então assim, eu preciso trabalhar de maneira estatística essa parte aí. Para poder trabalhar com os gases de uma maneira mais efetiva, eu vou ter que trabalhar com os chamados gases, os modelos de gases, né? E no ensino médio a gente trabalha basicamente com os gases perfeitos, né? Os gases ideais. Que são esses gases, por exemplo, aqui que eu coloquei aqui numa ideia? São gases, né, que se movem de maneira obedecendo, né, a questão da lei da mecânica clássica, né, então eles movem-se caoticamente, certo? Eles não interagem entre si, essa é uma coisa extremamente importante, exceto durante a colisão, então eles colidem de maneira elástica, né? O choque entre as partículas, entre elas, respeito, são perfeitamente elásticos, como eu acabei de falando para vocês, e tem uma duração extremamente curta por ser uma colisão elástica, e as dimensões dessas moléculas elas são desprezíveis. Isso é uma coisa bastante importante que a gente tem que levar em consideração. Bem, a molécula básica que nós vamos fazer aqui, né, melhor dizendo, a equação básica que a gente vai trabalhar aqui, desculpa, é a chamada equação de Clapeyron, né, que é essa aqui, PV é igual a nRT, né, que tem vários nomes aí que a gente pode falar aqui, mas eu não vou falar para vocês, né, algumas delas aqui, né, tipo, eu não posso falar que essa aqui representa que pinto virgem não rejeita transa, né, essas coisas aqui, porque afinal elas são pecaminosas, não posso falar esse tipo de coisa para vocês, né, mas essas são equações que a gente pode utilizar aqui para vocês, aonde que eu sei que o P, ele representa a pressão, esse cara representa volume, esse cara representa temperatura e esse outro cara aqui, o N e o R, ele representa o N número de mols e o R representa a constante real dos gases, certo? É uma coisa bastante importante de ser salientada, ok? Vamos dar um espacinho aqui para poder explicar melhor para vocês, inclusive, certo? Bem, quando a gente trabalha com
com esses caras aqui, deixa eu consigo dar pausa aqui. Não desce. Agora já foi. Mas quando a gente trabalha com esses caras aqui, é muito importante nós tomarmos cuidado com as unidades, né? Então nós temos que, por exemplo, a pressão, né, que é o P de pressão, ele na realidade ele é medido normalmente em atmosfera ou Pascal, também como Newton por metro quadrado. O volume ele pode ser medido em litros ou também em metro cúbico. A temperatura, nesse caso, sempre medido em Kelvin, independente da situação. A diferença é que aqui, né, aqui como a gente está medindo, certo? Aqui como a gente está medindo, eu vou estar sempre analisando no sistema internacional, sistema usual, certo? Sempre com o sistema usual. Enquanto que quando eu trabalho com esse outro sistema aqui, ó, que é o Pascal. Opa, não posso fazer isso. Não, vamos mudar aqui, senão vai ficar feio. É que seria, por exemplo, com um sistema como esse aqui, que é o Pascal, né, o metro cúbico, por exemplo, eu sempre vou estar trabalhando aqui com o sistema internacional de medida, certo? Isso aqui vai mexer para mim, tá, com o número, com a constante real dos gases. Então, por exemplo, no sistema internacional, o valor do nosso R aqui, por exemplo, o R será o 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Enquanto que no sistema usual, certo? No sistema usual, eu posso dizer aqui que o nosso R, certo? Ele vai sumir o 0,082, certo? Que seria o famoso atmosfera por litros por mol vezes Kelvin, certo? Seria essa relação aqui que nós teríamos aqui. Beleza, meus queridos? Então, essa equaçãozinha aqui que vocês estão vendo, né, a equaçãozinha que eu mostrei para vocês, ela é a equação chave para a gente poder entender um pouquinho melhor essa parte aqui dos gases, ok? Bem, mas o que a gente faz aqui em física, basicamente, gente? Nós fizemos as chamadas transformações, né? E o que a gente quer, em fato, aqui, na real, é fazer com que os gases eles tenham as suas conversões, né? A gente precisa com que eles, na verdade, façam algumas conversões aqui, ok? E aí, em cima disso, nós vamos trabalhar com alguns conceitos. Eu vou precisar fazer um apagar aqui, que senão a gente não vou conseguir escrever muito, tá? Mas isso aqui era só uma revisãozinha para nós aqui com relação às unidades. Beleza? Então, só vou apagar aqui algumas coisas, senão eu não vou conseguir escrever, certo? Mas ali quem já viu, qualquer coisa, volta, dá o pause no vídeo aí e volta depois aqui. Dá pause aí, certo? E qualquer coisa copia ali um pouquinho antes. A vantagem do vídeo é essa, né? Bem, o que a gente faz aqui, né? Gente, a gente faz aquilo que a gente chama de transformação, certo? A gente faz aquilo que fala de transformação. A transformação de um gás, certo? É quando você faz com que o gás ele saia de um estado 1 para um estado 2. Certo? Eu saio do estado 1 para o estado 2, mantendo normalmente o número de mols. Então eu tenho o mesmo número de mols no estado 1 com o mesmo número de mols no estado 2. E isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse termo aqui ele permaneça uma constante e simplesmente eu passe esse T para o outro lado, formando uma nova equaçãozinha aqui para nós, que a gente vai ter, que é essa aqui, ó,
P1, V1, T1 é igual a P2, V2 e T2. Aí eu posso ter essa equaçãozinha, que seria: para viver tranquilo, preciso viver trabalhando, preciso viver né? Né? Traçando, né? E assim vai indo, certo? Então posso pensar um monte de coisa que eu citei aqui, beleza? Mas forma da gente poder lembrar essa nossa formulazinha aqui, né? E o que eu faço com isso, gente? Eu tô aqui nesse caso fazendo essa mudança de estado. O que é uma mudança de estado, gente? É quando eu forneço energia para o sistema. Então, por exemplo, quando eu esquento um gás de um estado para o outro, eu estou fornecendo energia, né? Quando o meu motor de um carro, por exemplo, o meu motor lá do meu carro, eu jogo gasolina nele e faço ele ter uma reação química, na verdade uma reação, né? Uma transformação de estado em que eu pego a faísca e faço ela entrar em combustão, uma explosão, eu estou fazendo com que ele passe do estado 1 para o estado 2, certo? É isso que eu estou fazendo. Então eu estou promovendo na verdade, uma mudança de estado físico, uma mudança de estado, não de estado físico, né? Mas uma mudança de estado. Beleza? Vamos lá então, gente. Vamos dar continuidade aqui a isso. Bem, dentro dessa parte de transformações, eu vou ter aquilo que eu chamo de transformações mantendo um desses caras aqui de maneira constante. Entre eles, eu tenho 3 tipos de transformação. Eu tenho uma transformação que mantém a temperatura constante, eu tenho transformações que mantêm a pressão constante, e eu tenho transformações que mantenho os volumes constantes, certo? Então eu faço isso. O que nós vamos ter aqui, por exemplo? Eu vou ter aqui a pressão em que eu mantenho o volume constante. Melhor dizendo, que eu tenho a temperatura constante. Como é que eu faço isso, né? Eu tenho, por exemplo, um gás dentro desse sistema aqui. Isso aqui, gente, vocês estão vendo, é um cilindro com êmbolo, né? Então, o êmbolo seria essa parte que vocês estão vendo aqui, certo? Que seria essa parte móvel, como se fosse uma seringa, certo? Tem uma seringa aqui. E o que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo energia. O gás está aqui dentro, ele não escapa daqui de dentro, certo? Ele está promovendo, por exemplo, uma expansão, só que a temperatura do gás ele permanece constante, certo? Ele estou fazendo, estou tão urgente fazer com que a temperatura ela permaneça constante. Quer dizer que a transformação a temperatura que eu tenho aqui é exatamente a mesma temperatura que eu tenho aqui. Elas são iguais. A característica desse gráfico é essa linha aqui que a gente chama de linha isotérmica. Bem, já que a temperatura é constante, o que eu vou fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. P1 V1 por T1 é igual a P2 V2 por T2. Olha aqui, ó, corto, certo? O que eu vou ter? P1 V1 é igual a P2 por V2. Essa equaçãozinha é chamada equação de lei Boyle-Mariotti, né? Então, a famosa equação de Boyle-Mariotti. Pode perceber que é só cortar os T porque os T são iguais, né? É uma transformação extremamente lenta que ocorre. E eu vou fazendo de tal forma que eu consiga manter a temperatura constante. Na verdade, isso aqui é uma transformação que não existe na prática, né? É uma transformação que na realidade não existe na real, mas para um modelo teórico ela é muito importante para a gente estudar para frente. Nós vamos estudar alguns modelos de transformações, né, e tudo mais, que ela é muito importante para a gente poder entender alguns fenômenos aí, certo? Apesar de não existir, mas teoricamente ela tem uma importância bem legal, ok? Bem, vamos lá falar também sobre a transformação isobárica, né? A transformação isobárica, pessoal, que nós temos aqui, ela funciona da seguinte forma. Como o próprio nome já fala aqui, iso representa igual, bárica representa pressão. Então, eu estou mantendo a pressão constante. Então, pode perceber que eu tenho um nanômetro aqui, ó, e o valor da pressão ele está igual, ó. Olha aqui, ó, a pressão nesse lado aqui e nesse eles são iguais, certo? E a temperatura ela está mudando, certo? Então o que aconteceu aqui, ó? O meu volume ele mudou, né? Porque pode perceber que o êmbolo ele subiu,
nesse caso, certo? Eu continuo fornecendo energia para o sistema, mas só que o êmbolo nessa situação aqui, gente, ele está livre. Então é o chamado êmbolo livre. E ele faz com que o sistema ele faça com que a pressão se mantenha constante. É que nem aqui também. Aqui eu consigo regular a pressão sobre o sistema para que ele se mantenha constante, certo? Essa aqui é a jogadinha. Então aqui eu também consigo fazer isso, certo? E com essa jogada aqui do êmbolo constante, por exemplo, eu consigo fazer uma experiência, inclusive, na aula anterior eu já tinha falado sobre isso, né? Que é determinar o zero absoluto, né? Então, quem tiver com curiosidade, identifica como a gente determina o zero absoluto com ela aqui, né? Uma experiência muito legal de ser feita, inclusive, certo? Então, a gente consegue determinar através desse zero absoluto, certo? O gráfico ela fica com essa característica aqui. O gráfico pressão por volume fica com essa característica e o gráfico volume por temperatura fica com essa característica aqui que vocês estão vendo, certo? É muito importante vocês identificarem os gráficos. Olha aqui, ó. Olha como é que é o gráfico da pressão por volume no caso da isotérmica. Veja como é que é aquele gráfico volume pela temperatura, melhor dizendo, volume pela pressão com esse cara aqui, ó. Já é um modelo diferente, né? Se você pegar aquela equaçãozinha que a gente fez antes ali, P1V1 por T1 é igual a P2V2 por T2, ó, eu vou cortar os P, e eu vou ter o seguinte, V1 por T1 é igual a V2 por T2, né? Então significa o seguinte, o volume aumenta, a temperatura também irá aumentar com esse aqui. Então representa que essa chamada lei de Gay-Lussac, né? Charles Gay-Lussac, ok? Com um sistema chamado, né, do sistema de êmbolo livre, certo? É muito comum esse termo na transformação isobárica chamado do êmbolo livre, que ele pode se movimentar livremente, fazendo com que o sistema se mantenha a pressão constante. Esse aqui é um cara que existe na realidade, né? É bem comum de ser feito. Só o primeiro que não tem como ser feito na prática, mas esse aqui tem. Agora, esse aqui, ó, transformação de segunda lei de Charles Gay-Lussac, né? Essa aqui foi a primeira lei, essa aqui é a segunda lei de Gay-Lussac, que é a transformação isovolumétrica, também conhecida como transformação isométrica ou transformação isocórica, certo? Depende da transformação, como você quiser chamar o nome dela. Bem, gente, como é que funciona essa transformação aqui? Ela é muito simples, ó, vejam. Se a gente deixou até agora a temperatura constante e a pressão constante, agora eu vou deixar o volume constante. Então o que, que eu faço aqui? Aqui nesse caso, eu deixo o meu êmbolo preso, certo? O meu êmbolo ele está preso. Diferente do isobárico, que é o êmbolo livre, aqui o meu êmbolo está preso, ele está travado. Então perceba que aqui, ó, né, tá rígido, certo? É como se eu tivesse um bujão, por exemplo, né? Um bujão em que o volume não aumenta nem diminui, certo? Então é isso que está acontecendo aqui, por exemplo, né? Eu estou fornecendo energia e o sistema ele está simplesmente aumentando a temperatura, certo? E a pressão também. Veja que o gráfico, veja como é que ele é, né? Veja como é que é a situação de gráfico. O gráfico PV, né? É essa característica aqui, é um gráfico que corta o eixo do V, né? E o gráfico PT, né? E essa característica que vocês estão vendo aqui, certo? É um gráfico linear, né? Sempre percebo, né, que os gráficos, por exemplo, o gráfico na função constante, a outra grandeza, esse é na transformação isotérmica, ele é sempre um gráfico linear, né, de função crescente, tipo que nem na transformação isovolumétrica, o volume é constante, o gráfico PT ele é uma transformação linear, né, porque o P e o T eles aumentam ali. Então você vai ter o seguinte, ó, nós vamos ter o seguinte, P1V1 por T1 é igual a P2V2 por
T2. Olha que coisa linda. Você vem aqui e você pode cortar os V, certo? O que me sobra para nós é P1 por T1 é igual a P2 por T2. Certo? Estamos aí, gente. Então, repetindo, né? Esse aqui é uma transformação isotérmica, né? Vamos colocar a característica dela aqui, ó. É uma transformação lenta, certo? É uma transformação lenta, muito lenta essa transformação aqui. Ela não existe de verdade, certo? A transformação isotérmica, a isobárica é quando o êmbolo ela está livre, ok? A isovolumétrica é quando o êmbolo está preso. Esse êmbolo também acontece, então, uma outra situação, ela acontece no momento inicial da explosão. Quando a explosão acontece, pá, né? Você tem uma transformação isovolumétrica nos instantes iniciais, certo? Bem no início, quando o tempo tende a zero. Depois existe a dilatação dos gases, ok? Bem, depois dessa explicação aqui, eu quero fazer com vocês alguns exercícios, certo? Que é explicar um pouquinho melhor sobre essas transformações aí, né? Gente, vocês vão perceber que os exercícios são muito simples, tá? E antes disso, eu quero só puxar uma atenção, uma coisa aqui, ó. Como é que funciona a questão da temperatura, certo? Gente, temperatura sempre em Kelvin. Sempre em Kelvin, certo? Então, não bobeiem, sempre em Kelvin. Dica rápida, como é que você transforma os Kelvin lá? Pessoal, muito simples. Tem o grau Celsius, o que eu vou fazer? Vou fazer mais 273, eu passo para Kelvin. Só lembrar disso, certo? Normalmente as temperaturas elas estão nesse formato aqui. Ok? Vamos fazer um exercício para ficar mais simplesinho, para vocês poderem entender. Né? Vocês vão perceber que é muito fácil fazer esse exercício, só prestar bem atenção nos enunciados aqui. Vamos lá. Ó, o primeiro exercício, deixa eu só voltar as musiquinhas aqui. Ela diz o seguinte para nós. Um gás mantido a volume constante, olha que coisa linda. Tem pressão P igual a 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin. Ele já deu a resposta para nós. Determine na escala Celsius a temperatura desse gás se a pressão inicial for dobrada. Gente, se ele está falando em volume constante, a gente já sabe, certo, que isso aqui é uma transformação isocórica. Certo? Então o que você vai fazer? Pessoal, não precisa lembrar das fórmulas isocórica. Ah, tem que lembrar a fórmula. Não, cara, pega isso aqui, ó. P1V1 T1 é igual a P2V2 por T2. Muito simples, certo? O que acontece? O volume, você vai cortar, porque não te interessa o volume. O que você precisa? Do P e do T. Então, vamos tirar os dados disso aqui. Vamos tirar os dados, olha aqui, ó. O P1 é P, certo? Quando a temperatura é de 300 Kelvin, sempre trabalha em Kelvin. Ele quer saber quanto equivale essa temperatura quando a pressão ela for dobrada, ou seja, quando for 2P. Pronto, resolvido. Substitui, ó. P é igual a 300 é igual a 2P por T2. Como é óbvio, eu posso cortar os P, certo? Se você multiplicar cruzado isso aqui, ó, você vai perceber que T2 vai ser igual a 2 vezes 300, 600 Kelvin. Facinho, né? Fala a verdade. Muito fácil isso aqui, né? Muito de boa. É só substituir os dados e pau na goiaba. Se for valor, substitui os valores.
As unidades do P e do V não tem problema, da pressão e do volume não tem problema nenhum. O problema maior é na temperatura. Temperatura sempre em Kelvin. Olha o segundo exercício, o que ele fala para nós? Olha lá. Um gás mantido a temperatura constante. Olha aqui, agora a temperatura é constante. Tem pressão inicial P e volume V. Determine o acréscimo percentual da pressão quando o volume é reduzido de 20%. Vamos lá. Então, primeira coisa, então ele falou para nós que a temperatura é constante. Então, olha lá, se você pegar a equaçãozinha, você vai ter isso aqui, ó. Ó, P2, V2 por T2. Ó, já era. Temperatura é constante, cortou. Vamos tirar os dados aqui. Então, ele pergunta a questão do determine o acréscimo de pressão. Ou seja, significa o seguinte, quando eu tenho o volume P1, eu tenho um volume P. Quando eu tenho um volume V1, eu tenho um volume V. Ele fala o seguinte, qual é a nova pressão, certo? Quando existe uma redução de 20%. Ou seja, para quanto passou o volume? Se houve uma redução de 20%. Isso mesmo, só você pensar o seguinte. Se aqui você tinha um volume, por exemplo, de 100%, de V, aqui você vai ter um volume de 80% de V. Pronto, só isso. Muito fácil, né? Fala a verdade. É muito fácil fazer isso. Né? É muito simplesinho. Né? A gente só não pode trabalhar dessa forma aqui. Né? A gente sempre tem que transformar, não desse jeito aqui, nós temos que transformar sempre em formas de valores. Então, por exemplo, se você for analisar aqui, né, o nosso V1, só deixa eu apagar aqui e colocar mais embaixo. Né? Então, por exemplo, nosso V1 ficaria 80% de V. Então, por exemplo, o nosso V1, eu tenho que dividir por 100 isso aqui, ou seja, o nosso V1 seria V, como a gente já sabe, e o nosso V2, vou dividir por 100, seria 0,8 de V. Pronto. Então, vai ficar assim, ó. P sobre vezes V é igual a P2 vezes 0,8 de V. Olha lá, ó. Corto. Cortei os carinhas, certo? O que eu vou ter? Eu vou ter que P2, certo? É igual a P dividido por 0,8. Pronto. Certo? Muito fácil. Ou seja, P2, se você dividir esse cara aqui, por exemplo, aqui na frente tem 1, certo? Se você dividir 1 por 0,8, vai dar... Deixa eu olhar ali, acho que vai dar em torno de 1,25, né? É isso mesmo, vai dar 1,25. 1,25 de P. Pronto. Resolvido. Muito fácil, né? Olha lá. Outro exercício, ó, muito fácil de ser resolvido também, gente. Uma massa de hidrogênio sob a pressão de 2,5 atmosfera e temperatura de 77 graus ocupa um volume de 500 centímetros cúbicos. Calcule o volume nessas condições normais se a calcule seu volume nas condições normais de pressão e temperatura. Melhor dizendo, condições normais de pressão, de temperatura e pressão. Né? Vamos lá. Gente, o que ele falou para nós? Nós temos uma certa pressão, certo? Que seria 2,5 atmosfera. Nós teríamos o volume de 500, né? 500 é que minha avó fala, centímetros cúbicos. E nós temos uma temperatura de 77 graus Celsius, certo? Tá aqui. Condições normais, pessoal. O que seriam essas condições normais? É muito simples. Condição normal, pessoal, seria quando você tem, por exemplo, só voltar aqui.
A condição normal é quando você tem, por exemplo, pressão seria de 1 atmosférica, certo? Volume é o que você quer descobrir. E essa pressão normal que ele está falando seria de 273 Kelvin, certo? Seria a pressão normal de trabalho. Pode perceber que aqui não existe nenhuma conversão específica. Não está falando que é isobárico, isotérmico, nada disso. O que você vai fazer, gente? Simplesmente irá converter, né? Então você vai simplesmente trabalhar com uma transformação comum. P1 V1 por T1 é igual a P2 V2 por T2. Pronto. Simplesmente isso, né? Então, se você fizer uma conversão aqui, né, um trabalho aqui, nós vamos ter o seguinte. 2,5 vezes 500 sobre 350 é igual a 1 vezes V dividido por 273. Se você multiplicar os caras ali de cima, o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter 2,5 vezes 500, certo? Dividido por 350. Isso aqui vai ser igual a aproximadamente 3,57. É igual a V por 273. Se você multiplicar cruzado isso aqui, né? O nosso V vai ser igual a vezes 273. Vai ser igual a 975 centímetros cúbicos. Tá aí. 975 centímetros cúbicos. Tranquilo, né? Tá aí, gente, uma aplicação simples da equação que a gente tem trabalhando ali. E último exercício para a gente poder finalizar essa nossa aula, nós temos o seguinte. Em um laboratório, há uma quantidade de 20 mols de gás perfeito que sofre uma expansão isotérmica. A pressão inicial desse gás é de 10 atm e 8 litros. No final da expansão, o volume é 40. Assim, determine a pressão desse gás, né, e a temperatura que essa transformação ocorre. Então, primeira coisa, é uma transformação isotérmica, né? Então, já sabemos disso. Então, vamos tirar os dados. Então, ele falou para nós que é 20 mols, certo? 20 mols. Então, nós temos o seguinte, pressão inicial é de 10 atmosfera, volume de 8 litros. Ele falou para nós que, melhor dizendo, né, o volume depois ele falou para nós aqui que o volume é de 40 litros e que a pressão que nós temos aqui nesse caso é de não saber qual, né? Se você for analisar isso aqui, nós vamos ter o seguinte. Se você for analisar uma isotérmica, né? A gente já estudou isso aqui. Então, não preciso, vou resolver a equação de volta. Ó. P2V2, certo? Então, nós vamos ter 10 vezes 8 é igual a P2 vezes 40. Oh, letra feia. Né? P2 vezes 40. Né? Se você resolver aqui, ó, perceba que vai dar 80 desse lado, né? Que vai dar 80, vai passar dividindo para o outro lado. P2 é igual a 2 atmosfera. Show de bola, né? E agora a transformação. A transformação, pessoal, aqui não tem o que fazer. Nesse caso, percebe que ele te deu o número de mols. Quando ele te dá o número de mols, é muito comum utilizar a definição na equação de Clapeyron. Né? Então, aqui nós vamos utilizar a equação de Clapeyron. Olha ali, ó. Pressão vezes volume é igual número de mols vezes concentração dos gases vezes a temperatura. Então vai ficar o seguinte, ó. Você vai fazer o quê? Pega qualquer lado aqui, cara, ó. Vamos pegar, pega o lado 1 aqui, por exemplo, né? Pega o lado 1. Que a gente só vai achar a pressão. Então vai ficar o seguinte, ó. A pressão vai ficar 10 vezes o volume de 8
é igual ao número de mols é 20. A constante real dos gases que você tem que tomar cuidado. Como você está utilizando ATM e litros, então você tem que usar o 0,082 vezes a temperatura que você quer descobrir. Ele vai ser dado em Kelvin. E agora, só resolver isso aqui. Aqui vai dar 80, certo? Se você multiplicar aqui 20 vezes aquele cara ali, 20 vezes 0,082 vai dar 1,64, certo? Passa dividindo para o outro lado. Então, nós vamos ter 80 dividido por 1,64. A temperatura aproximadamente deu 48 Kelvin. Tá aí, ó. Certo? Então, aproximadamente 48 Kelvin, né? Pressãozinha bem pequenininha, né? Temperatura bem pequenininha. Pessoal, só a última dica para vocês que eu vou mostrar esse número de mols aqui, ó. Às vezes o pessoal pode abrir, tá? Número de mols, pessoal, só para lembrar lá da química, o número de mols representa a massa da quantidade de gases que você tem dividido pela massa molar. Essa massa molar é da tabela periódica, né? Então você pega a massa molar lá, por exemplo, da tabela, né? Por exemplo, é a massa atômica, né? É a massa do material. Então, por exemplo, se você pegar lá a massa atômica da água, é 18, né? A massa molar da água é 18. Por quê? A água, por exemplo, ela é H2O. Se você pegar a água lá, você vai ter a molécula de oxigênio que é 16, né? Que é a massa dela, certo? A massa de água. E o oxigênio que é 1. Como são duas moléculas de água, é 1. 1 mais 1, 2, com mais 16, 18. Então, por exemplo, o Mzão vale 18. Normalmente ele te dá. E o M representa a massa. Isso aqui é dado normalmente em gramas, certo? Então, lembre-se disso aqui. O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Sei que é uma aula mais longa isso aqui, né? Mas que novas oportunidades surjam aí com esses exercícios. Até breve e até mais.